Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Joana Parola e hoje eu vou falar de um assunto muito interessante com você. Eu tenho certeza que se você veio até aqui para assistir esse vídeo, você vai ficar surpreso com todo o conhecimento que eu tenho para compartilhar com você. Assiste esse vídeo até o final. Você já fez todas as dietas do mundo, né? Dieta do sol, dieta da lua, dieta da salada, dieta do carboidrato, dieta da proteína. São tantas as dietas que existem no mercado que fica até difícil a gente escolher, né? Mas você já fez todas. Só que só tem um problema. Você não consegue perder mais peso. É como se o seu corpo tivesse estagnado em um platô e você não consegue evoluir mais do que isso. Você não consegue perder mais peso. O seu corpo está estagnado. Parece que esses quilos extras que você adquiriu agarraram no seu corpo de um jeito e não importa o que você faça, você não consegue eliminar esse peso da sua vida. E para trazer luz para a sua vida, eu vou falar de 3 aspectos que interferem diretamente no processo de emagrecimento. Mesmo que você coma pouco, pode ser por um desses motivos ou todos os motivos que estão fazendo com que você não consiga atingir o seu objetivo. Esse assunto é muito revelador, gente. Vocês estão preparados para o que vocês vão escutar? Vambora! Antes de eu começar a te explicar, compartilhe esse vídeo, gente, com outras pessoas. É muito importante compartilhar um conhecimento valioso para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de evoluir, de melhorar. Assim a gente faz. Eu compartilho com vocês o meu conhecimento com todo o amor do mundo para transformar a sua vida, para te dar ferramentas de evolução, de melhora, e você compartilha com outras pessoas esse conhecimento. Mas vamos lá então, vamos embora falar sobre esse assunto tão interessante. Você já escutou alguém falar assim, não sei o que acontece comigo, eu como tão pouco, eu não consigo perder peso. Algumas pessoas já falaram isso para você. Mas eu tenho certeza também que você conhece aquele tipo de pessoa que come um caminhão de comida e não engorda nada. É aquela pessoa que tem o mesmo peso sempre, que come e não ganha peso, não sai daquele peso. Aí você pensa, meu Deus, por que as coisas são tão injustas assim? Por que a vida é tão injusta? A vida não é injusta, gente. É você que ainda não teve a oportunidade de entender como funciona verdadeiramente o processo de emagrecimento. Pensa comigo, se tem gente que come pouco e engorda muito, e tem gente que come muito e não engorda nada, nesse caso, o que faz diferença no emagrecimento? Não é a caloria que ela está ingerindo, porque uma come muito e a outra come pouco. Aí você vai falar, não, Joana, mas isso aí acontece porque tem gente que tem um metabolismo mais acelerado e tem gente que tem um metabolismo mais lento. Então, o que faz diferença de verdade é o metabolismo de cada um. E aí eu faço a seguinte pergunta: quem é responsável no seu organismo por controlar as funções metabólicas, por controlar o seu metabolismo? Quem é que no seu corpo faz o seu metabolismo ficar acelerado ou ficar lento? Aí eu vou te responder. São os hormônios. Os hormônios são os grandes responsáveis por controlar o seu metabolismo, por controlar todas as funções do seu corpo. Os hormônios, como se eles fossem a orquestra do seu organismo. Eles que vão determinar tudo que vai acontecer, inclusive o seu metabolismo. Se ele vai ser lento, você dá graças aos seus hormônios. Se ele está acelerado demais ou acelerado normal, você dá graças aos seus hormônios também. Tá percebendo como essa conversa tá ficando mais específica, né? Eu tô entregando diamante pra vocês, gente. Essa conversa que eu tô trazendo pra vocês, ela é capaz de transformar a sua vida. Simples assim. Porque o primeiro passo para você transformar qualquer coisa é o conhecimento. Ninguém é capaz de mudar nada se não sabe que tá fazendo errado. A gente só consegue mudar alguma coisa, a gente só consegue partir para melhorar alguma coisa a partir do momento que você entende que o que você está fazendo não está certo. Esse é o primeiro passo, entender o processo. A vida inteira você escutou essa frase, você quer emagrecer? Coma menos e gaste mais, não é verdade? E de fato, esse mecanismo ele funciona muito bem para algumas pessoas, mas será que esse mecanismo ele funciona para todo mundo? Será que a resposta é tão simples assim? E se a resposta for tão simples assim, por que esse exemplo que eu acabei de citar para você, ele existe? Tem gente que come pouco e não consegue emagrecer. Nosso organismo é muito mais complexo, gente, do que uma simples conta. São milhares de funções acontecendo no nosso organismo o tempo todo e são interdependentes. Uma função depende da outra, o fator externo interfere, o seu emocional interfere, tudo vai interferir
para que o seu organismo funcione adequadamente. Não é tão simples assim a conta. Apesar das calorias serem uma medida energética, e isso vale para qualquer caloria que você esteja ingerindo, o que interessa é como essa caloria vai ser metabolizada no seu organismo. E as calorias são metabolizadas de formas diferentes. Por isso, muitas vezes você está tentando emagrecer, tentando, fazendo de tudo para conseguir perder peso e não consegue perder. O seu corpo pode estar no desequilíbrio hormonal tão grande que não importa o que você faça, você não consegue perder peso. Tá claro para você, gente? Ficou claro para vocês até agora? Ficou, né? Então vamos embora. Já que são os hormônios os grandes responsáveis pelo processo de emagrecimento, vamos falar mais sobre eles, né? Anota aí, são 3 motivos que eu vou trazer hoje que podem estar acabando com o seu sonho de perder peso. Primeiro aspecto, inflamação sistêmica. Se o seu corpo estiver inflamado, nada vai funcionar direito. Os seus hormônios não vão funcionar direito, o seu metabolismo não vai funcionar direito, nenhuma função do seu organismo vai ser desempenhada com sucesso. Quando você come um produto alimentício, e produto alimentício, gente, é totalmente diferente de alimento. Alimento é o que a natureza te oferece. Um produto alimentício, o nome já diz, é um produto, foi feito pela indústria. E a indústria, quando ela desenvolve alguma coisa para poder vender, esse é o único objetivo dela, o lucro. Então, para um alimento que foi feito pela indústria alimentícia ser comercializado com sucesso, ele precisa ser atraente, ele precisa ser palatável, gostoso, porque se for ruim você não vai comer. Ele precisa ser durável. Você vai no mercado, quando você olha as prateleiras, você pega lá os produtos e você vai olhar, você vai ver que tem produto ali que tem validade de 3 anos, de 4 anos. Como pode um produto natural ficar 4 anos na prateleira de supermercado sem estragar? Isso é muito difícil de acontecer. Além disso, eles ainda fazem produtos que têm a capacidade de gerar vício em você, como por exemplo o monossódio glutamato, que é uma substância que atua na parte central da língua, parte chamada umami. Nunca escutou falar sobre isso, né? Mas é importantíssimo, é um sabor. Atua ali e tudo que estimula o umami tem a capacidade de gerar um vício no nosso organismo. Agora começa a fazer muito sentido para você, né? Quanta coisa tá vindo na sua cabeça aí. Uma série de substâncias químicas são adicionadas a esses alimentos para que eles possam ter essas características que eu acabei de falar para você. Você vai ver que tem corante, estabilizante, aromatizante. São vários produtos químicos adicionados a esse alimento para que ele possa ter essas características que eu acabei de falar para você. Agora, qual o problema disso? Quando você come um alimento natural, um alimento que o seu organismo já está totalmente adaptado a lidar com ele, o seu organismo já está adaptado a lidar com ele, é isso, ele já sabe lidar com ele. Então, quando você come, ele não acha estranho, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe quais enzimas ele tem que acionar, ele já sabe o que ele tem que produzir, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Isso não acontece nada no seu corpo. Quando você ingere um produto alimentício, que vem com esse monte de coisas que eu acabei de falar para vocês, o seu corpo não sabe lidar com isso. Isso é um corpo estranho. Toda vez que tem um corpo estranho no seu organismo, ele vai acionar o sistema de defesa. É o sistema de alarme para poder eliminar essa situação, eliminar esse perigo, porque é isso que ele entende, como se fosse um perigo no seu corpo. Isso precisa ser eliminado. E aí mora o perigo. Como resposta a essa situação, vai ser gerado um processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai estar na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele vai estar na pele, ele vai estar nos seus órgãos, ele vai estar no seu cérebro, ele vai estar em todos os lugares. A partir do momento que você tem uma inflamação acontecendo no seu sangue, ela está em todos os lugares. O nosso corpo ele é totalmente integrado, é uma coisa única. A gente divide para poder facilitar a compreensão, mas é uma coisa só. Aí o seu corpo passa a se tornar mais disfuncional devido a essa inflamação que você acabou de gerar. Interessante, né? Vamos lá. Segundo aspecto, resistência insulínica. Muito tem se falado sobre a resistência insulínica, graças a Deus, porque é o que eu falei, o conhecimento é o primeiro passo que você precisa dar para a sua transformação, é entender o que está acontecendo. A insulina é um hormônio vital, você precisa dele para sobreviver, mas o problema é que quando ele está em excesso, ele é um hormônio extremamente inflamatório. E a gente acabou de ver o que acontece com o seu organismo quando ele está inflamado. O problema é quando você faz uma alimentação muito rica em carboidrato, principalmente carboidratos refinados.
Por quê? Porque quando você come um carboidrato refinado, que é um carboidrato simples, você vai ter um pico muito elevado dessa insulina. E esse pico gerado constantemente, diariamente, vai fazer com que o seu corpo fique resistente à insulina. E o que significa isso? Significa que agora você vai matar a formiga com uma bala de canhão. Ao invés de você liberar a quantidade que você precisa de insulina para aquela glicose, você vai liberar muito mais, porque o seu corpo ficou resistente. E cada vez você vai ter que liberar mais e liberar mais. Você libera a insulina além do necessário, ela é inflamatória. Ela começa a inflamar o seu organismo, entope os neuroreceptores, faz com que os seus hormônios não consigam trabalhar adequadamente, faz você gerar mais insulina do que deveria. E esse processo se retroalimenta e você vai cada vez mais gerando resistência insulínica. Cada vez mais vai elevando o nível de insulina no seu organismo. E quanto mais insulina você tiver no seu organismo, maior é a sua inflamação. Ficou claro até aqui, gente? Acho que por enquanto tá dando para entender legal, né? Tá percebendo como que esses hormônios são importantes? A gente tem que dar muita atenção para eles. Terceiro aspecto, T3 reverso. Você já escutou falar de T3 reverso? Me conta aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber se você já escutou falar sobre isso ou não. Para te explicar sobre o T3 reverso, eu vou falar de um animal que você conhece, o urso. Você sabe que o urso, no verão, ele come pra caramba para poder engordar, ganhar peso, porque quando chega o inverno, ele vai hibernar. Ele vai ficar meses dentro da caverna, dentro do buraco dele lá, dormindo, como se estivesse morto. Mas ele não está morto. As funções dele são diminuídas, o metabolismo dele vai desacelerar, vai ficar super lento, porque ele está em estado de alerta, como se fosse assim, um estado de alerta. O organismo dele sabe que ele precisa poupar o máximo de energia possível, porque ele precisa dessa energia para se manter vivo durante o inverno, quando ele não tem comida. Esse processo é o processo de hibernação. Vários animais fazem isso. Nós, seres humanos, temos um mecanismo semelhante a esse, que é o T3 reverso. Você tem como saber se o seu T3 reverso está aumentado. É só você fazer um exame de sangue e você vai ver o resultado dele lá. Quando esse hormônio ele está aumentado no seu organismo, o seu corpo está em estado de alerta. E ele entende que precisa economizar energia para a sobrevivência. E você começa a diminuir todas as suas funções metabólicas. O seu metabolismo vai ficar super lento, vai trabalhar bem lentamente, bem vagarosamente. O nosso corpo faz isso de uma forma muito inteligente, mas tem um preço. O preço que a gente paga por isso é a dificuldade de perder peso. Porque se você tiver com T3 elevado no seu organismo, você vai ter muita dificuldade de perder peso. A primeira coisa que você tem que fazer é equalizar todo o seu sistema hormonal. Quando você conseguir fazer isso, trazendo saúde para o seu corpo, o processo de emagrecimento, a perda de peso, ela vai vir como consequência dessa estabilidade que você está dando para o seu organismo. Gente, quanta informação eu trouxe para vocês hoje, né? Agora vocês conseguem entender o que está acontecendo com vocês? Ficou mais claro de entender por que vocês tentam e não conseguem perder peso, mesmo comendo pouco. E para fechar o nosso vídeo, eu vou dar uma dica final, poderosíssima. Presta atenção. Dê mais atenção à qualidade do seu alimento, ao invés de ficar contando caloria o dia inteiro. É muito mais importante o que você está comendo do que quanto você está comendo. E eu não tô falando isso, gente, para você matar um boi e comer, não é isso que eu tô falando não, tá bom? Eu tô falando isso para você parar um pouco com essa neurose de contar caloria em tudo, conta. Nem o melhor matemático do mundo, o melhor calculista do mundo consegue calcular exatamente quanto que o nosso organismo gasta de caloria por dia. Dá para você ter uma noção, mas não dá para você ter exatidão. Então, ao invés de você se preocupar com a quantidade de comida que você está comendo, lógico, sabendo que você vai comer razoavelmente, se preocupa muito mais com a qualidade do alimento que você está ingerindo. Isso vai fazer muito mais diferença no resultado final que você vai ter na sua vida. Isso é libertador. Gente, isso é libertador. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Me conta aqui nos comentários. Beijo grande, até a próxima!